Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Yuri Brandão, seu professor neste curso de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos dar continuidade ao nosso curso aqui pelo PhD Cursos Online para o seu concurso da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, ano 2021. Na aula anterior, nós já introduzimos a LDB e vimos conceitos básicos de educação, vimos as finalidades, vimos também alguns princípios e resolvemos 6 exercícios. Sempre lembrando a você que nosso esquema de aula será sempre assim: teoria intercalada com resolução de questões. Teoria intercalada com resolução de questões. Portanto, lance mão do seu material em PDF, que já deve estar na sua plataforma, para que nós possamos avançar na aula, ok? Na aula passada, só fazendo uma brevíssima revisão, eu comentei que a educação nós poderíamos entendê-la em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, a educação seria realizada em qualquer espaço e a responsabilidade primária seria da família. Já em sentido estrito, a educação seria aquela realizada no espaço escolar, portanto, dever do Estado. É nesse sentido estrito que nos interessa o estudo da LDB, porque a LDB preconiza a educação escolar e não apenas a educação em sentido amplo. Portanto, educação escolar prestada pelo poder público. Vimos isso na aula anterior no que diz respeito à educação. Vimos também as 3 finalidades básicas trazidas pela LDB e também trazidas pela Constituição Federal. O pleno desenvolvimento do educando em suas dimensões cognitiva, afetiva, emocional, social, motora. Vimos também o desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania, ou seja, o exercício de direitos e a execução de deveres. E também uma terceira finalidade, a qualificação para o trabalho. E nesse caso, não se trata de uma qualificação meramente técnica, mas uma qualificação em sentido amplo, uma qualificação intelectual, uma qualificação emocional, uma qualificação também técnica, mas não apenas técnica. Ou seja, a finalidade qualificação para o trabalho superou ou buscou superar o mero tecnicismo. Certo? Então vimos esses pontos principais na aula anterior. Também pontuei na aula anterior uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal perguntando o seguinte, era uma pergunta do PIB. Qual a posição do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Superior Tribunal de Justiça, STJ, no que diz respeito à oferta da educação, se há a possibilidade de ser paga ou de não ser paga, porque nós sabemos que, em regra, a oferta é gratuita. Porém, o STF e o STJ já entenderam, já pacificaram o entendimento no sentido de que cursos de pós-graduação podem ser pagos. Esse foi o nosso primeiro entendimento. E um outro questionamento foi o seguinte: se a gestão democrática estava normatizada na LDB. E nós vimos que não. A gestão democrática é um princípio, está estabelecido na LDB, porém não normatizado. Ou seja, a previsão da gestão democrática, mas a normatização será feita por cada sistema de ensino, segundo o PNE, Plano Nacional de Educação. Pois bem, essa foi uma revisão muito breve da sua aula imediatamente anterior. Nesta aula, nós vamos resolver mais uma questão para sempre estarmos treinando e depois vamos dar sequência a mais um tópico da LDB, especificamente o tópico de número 4, deveres do Estado, ou seja, dando sequência ao seu quadro de aula da aula anterior. Lance mão do seu material, por gentileza, e nós vamos fazer a questão de número 7. Fizemos 6 questões, agora a questão de número 7. Com base na LDB, julgue o item seguinte. Os princípios norteadores do ensino elencados pela LDB incluem o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a valorização da diversidade de pensamento religioso, a garantia de padrão de qualidade, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão democrática do ensino público. Pois bem, a questão está certa ou errada? Se você estudou atentamente o quadro que eu disponibilizei no seu material, com os princípios trazidos na Constituição Federal,
em comparação com os princípios elencados na Lei de Diretrizes e Bases, você percebeu que aqui o examinador elencou um princípio a mais. Existe um princípio aqui que não está previsto na LDB. Qual seria ele? A valorização da diversidade de pensamento religioso. Parece algo intuitivo, parece algo óbvio de ser respeitado. E, na verdade, nós vamos respeitar, sim, a diversidade de pensamento religioso. Porém, lembre-se de que na sua prova, o examinador cobrará aquilo que está estabelecido em lei. Daí a importância, falei isso lá na aula introdutória, de você ler a letra da lei, ler a letra da Constituição e ler a letra da LDB. Porque diversidade do pensamento religioso, embora seja uma ideia realmente que busque a tolerância, uma ideia aceitável, uma ideia palatável, é uma ideia até intuitiva, ela não está prevista, essa diversidade do pensamento religioso, não está prevista como princípio na LDB. Portanto, o quesito de número 7 está errado. Realmente, os princípios norteadores incluem pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, garantia do padrão de qualidade, gratuidade do ensino público como regra. Nós vimos que a pós-graduação pode ser paga, não é uma obrigatoriedade de ser paga, é uma possibilidade. Gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de qualidade. Porém, valorização da diversidade de pensamento religioso não é um princípio elencado, portanto a questão número 7 está errada. Qualquer dúvida, estou à disposição, seja pelo portal do PhD Cursos ou pelo meu Instagram, @professor Yuri Brandão AL, tudo junto, tudo por extenso, @professor Yuri Brandão AL. Terei o maior prazer de recebê-lo no meu Instagram e dirimir as suas eventuais dúvidas. Agora vamos dar um passo adiante. O próximo passo é deveres do Estado. Aí no seu material você está vendo um quadro, uma dica do PIB com o dever do Estado. Dever do Estado para com o quê? Quem tem dever para com alguma coisa. Então o dever com a educação, diz a Constituição Federal. E dever com a educação escolar é o que diz a LDB. Perceba, a Constituição quando fala de educação em sentido geral. Educação em geral. A LDB especifica, não é uma educação qualquer, é uma educação em sentido estrito, uma educação escolar. Dentro desse contexto, nós vamos tratar agora dos deveres do Estado. Pois bem, lance mão aí do seu esquema, do seu material de aula, que nós vamos agora apertar o passo, ok? Como vocês estão vendo aqui, eu montei o esquema deveres do Estado. Aí no esquema de vocês, no material, está exatamente nessa sequência. Educação escolar. Nós já sabemos que a LDB trata da educação escolar. A educação escolar é um gênero dentro do qual existem duas espécies. A educação superior e a educação básica. Pois bem, educação superior e educação básica. A educação básica vai desde a etapa infantil até a conclusão do ensino médio. Concluído o ensino médio, nós ingressamos no ensino superior. Pois bem, temos a educação superior e a educação básica como sendo duas espécies do gênero educação escolar. Até aqui, nenhuma dificuldade. A educação básica, por ser importante, eu a trouxe para cá, o próximo retângulo aqui do esquema, e aí nós vamos detalhar a educação básica. A educação básica, ela é dividida em etapas. É isso que eu quero que você entenda. Já no primeiro momento, a educação básica é dividida em etapas, porque ao longo do curso nós vamos ver a diferença entre etapa, entre modalidade, certo? Então existe diferença entre etapa e entre modalidade, por exemplo. Aqui nós temos que a educação básica é dividida em etapas. E nós temos 3 etapas. Primeira etapa é educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ensino médio. Pois bem, vamos começar a detalhar agora cada uma dessas etapas. A educação infantil, conforme vocês devem saber, ela pode ser dividida em dois ramos, digamos assim, em 2 ramos. Aqui nós temos, primeiro ramo, nós temos na educação infantil. Quero que você preencha comigo. Quanto mais você preenche o seu esquema, mais você vai fixando a matéria. Então, a educação infantil, ela pode se dar na creche, em nível de creche, ou em nível de pré-escola.
pré-escola. E nós vamos apontar aqui a idade. Qual é a idade típica? A idade própria. Aquela idade que, via de regra, é a idade adequada para cursar cada segmento desses. Ó, a creche, ela vai de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Já a pré-escola abrange o período de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos. Pois bem, e o ensino fundamental? No ensino fundamental, nós vamos ver em outra aula, quando nós detalharmos ensino fundamental, ensino médio, enfim, nós vamos detalhar cada uma dessas etapas, ok? Mas eu já vou apontar aqui. O ensino fundamental, ele pode ser dividido em anos iniciais e anos finais. Então, para que o seu esquema fique completo, você anote para mim, por gentileza, o seguinte. Aqui eu tenho anos iniciais. Anos iniciais. Nós vamos rever essa informação mais adiante. Anos iniciais, eu já antecipo para você. E anos finais. Anos finais. É uma informação um pouquinho mais detalhada, mas que eu preciso de que você tenha para que você fique com uma preparação mais completa, ok? Então, os anos iniciais podem ser de 6 a 10 anos. De 6 a 10 anos. E os anos finais, de 11 a 14 anos. De 11 a 14 anos. Então você já compreendeu comigo, caro aluno, o seguinte: a educação infantil vai de 0 a 5 anos. Toda a educação infantil vai de 0 a 5 anos. Porém, dentro da educação infantil eu tenho uma subdivisão. A creche vai de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. O ensino fundamental, por sua vez, ele só pode começar com 6 anos, porque se a educação infantil termina em 5 anos, obviamente que o ensino fundamental começa aos 6. Porém, dentro do ensino fundamental, nós temos uma subdivisão. Os anos iniciais vão de 6 a 10 anos e os anos finais de 11 a 14 anos. Agora, pense comigo, raciocine. Se o ensino fundamental termina aos 14 anos, obviamente que o ensino médio começa aos 15 anos, exatamente isso. Então aqui nós temos que o ensino médio, ele começa aos 15 anos. Então ele vai dos 15 aos 17 anos. Isso não significa dizer que aquela pessoa que tenha mais de 17 anos não vai poder cursar o ensino médio. Nós estamos aqui apontando as idades para o curso regular. Mas é óbvio que aquelas pessoas que não conseguiram ou não puderam, por alguma circunstância da vida, cursar nesse período, elas terão, obviamente, a chance de continuar o seu curso, lá no EJA, Educação de Jovens e Adultos, certo? Aliás, hoje em dia, há quem fale até em EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, ok? Mas, em termos de LDB, nós ainda mencionamos EJA, Educação de Jovens e Adultos. Gostaria de pontuar mais uma coisa aqui para você. Dentro desse contexto, o que é obrigatório e gratuito e o que é apenas gratuito? Pois bem, se você prestar atenção, a creche, estou circulando aqui para você, ó, a creche, esse segmento aqui, o que acontece com ele? O Estado presta isso aqui, essa oferta, ela é gratuita, mas ela não é obrigatória. Então, quero que você, no seu esquema, puxe uma seta e anote o seguinte, que a oferta é gratuita. A oferta é gratuita.
A oferta da creche é gratuita. Porém, a oferta da pré-escola, a pré-escola, ou seja, um pedaço da educação infantil, todo o ensino fundamental e todo o ensino médio, estou aqui contornando para você todo esse contorno aqui, pré-escola, que é um pedaço da educação infantil, todo o ensino fundamental e todo o ensino médio, aqui nós temos uma diferença. Aqui é o seguinte, a nossa oferta, vou pôr no piloto preto porque o azul às vezes não reflete bem na imagem, a nossa oferta além de gratuita é obrigatória. Oferta gratuita e obrigatória. Então pense comigo, se o examinador numa questão de prova disser que tanto a educação infantil quanto os ensinos fundamental e médio são de oferta gratuita, a questão está correta. Se o examinador também disser assim, todas as etapas da educação básica são de oferta gratuita, correto. Porque, nós temos oferta gratuita aqui, temos oferta gratuita aqui. Porém, cuidado, se o examinador disser todas as etapas da educação básica são de oferta gratuita e obrigatória, errado. Por quê? Porque a creche, que é um pedacinho lá da educação infantil, é de oferta apenas gratuita. E todo o restante, aí sim, oferta gratuita e obrigatória. Pois bem, o próximo passo do seu esquema, é claro que ainda voltaremos a isso em outros momentos posteriores de aula. O próximo passo do seu esquema é o chamado AEE. Como você sabe, AEE é Atendimento Educacional Especializado. Então vamos preencher aqui no seu esquema. Atendimento Educacional Especializado. Estou preenchendo aqui em cor vermelha para você, nessa primeira seta aqui de baixo. Atendimento educacional especializado. É o chamado AEE. E uma observação importante, inclusive para fins de prova em relação ao AEE, é que ele é transversal a todos os níveis. Mas não só isso. Nessa segunda seta você vai preencher comigo essa informação. Que o AEE, quer dizer, Atendimento Educacional Especializado, que serve tanto para a educação básica quanto para a educação superior, ele é transversal a todos os níveis. Agora vem um detalhe de prova. Cuidado com a palavrinha. Preferencialmente na rede regular de ensino. E aí o seu examinador costuma trocar a palavra preferencialmente por exclusivamente ou obrigatoriamente. Ou seja, o atendimento educacional especializado, que se aplica tanto para a educação básica quanto para a educação superior, é transversal a todos os níveis, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, vamos anotar aqui no seu esquema, preferencialmente na rede regular de ensino. E vocês verão questões de prova
trocando esse preferencialmente por obrigatoriamente ou exclusivamente. Pois bem, vou destacar aqui para vocês, preferencialmente, para que o esquema fique bem completo. Tente montar o seu caderno de estudos, ok? Preferencialmente na rede regular de ensino. Tudo bem, já sabemos o que significa AEE, Atendimento Educacional Especializado, e já sabemos que o AEE se aplica à educação básica e à educação superior, sendo ainda transversal a todos os níveis, preferencialmente na rede regular de ensino e não na rede propriamente privada, não é apenas na rede privada, é na rede regular de ensino. Mas o AEE, Atendimento Educacional Especializado, ele é destinado a qual público? Qual é o público prioritário do AEE? 3 públicos aqui. O estudante com deficiência, estudante com deficiência, estudante com deficiência, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, o estudante com aquilo que vocês conhecem como TGD. TGD é o quê? Transtorno Global do Desenvolvimento. Estudante com transtorno global, transtorno global do desenvolvimento, transtorno global de desenvolvimento ou do desenvolvimento, ou simplesmente chamamos de TGD. TGD. Então estou colocando aqui para você, entre parênteses, TGD, transtorno global do desenvolvimento. E para que o seu esquema fique realmente completo, um curso básico, o mais completo possível dentro da realidade da SEDUC, aqui pelo PhD Cursos, anote aqui comigo quais são esses TGDs, quais são os transtornos globais de desenvolvimento. Anote comigo aqui, por favor. Nós temos basicamente 5 transtornos globais do desenvolvimento. 5 transtornos globais do desenvolvimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 transtornos. Primeiro, síndrome de Rett. Se a sua prova vier tirando o couro, ao que tudo indica, sua banca será o CESP, banca examinadora. Se ela quiser tirar o couro, nós vamos estar preparados. Síndrome de Rett. Síndrome de Rett com 2 T's. Síndrome de Rett. Segundo transtorno global de desenvolvimento, síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Terceiro transtorno global do desenvolvimento é o chamado transtorno degenerativo da infância. Degenerativo da infância. Da infância. O quarto transtorno que nós temos aqui é o chamado autismo clássico. É aquela criança que é autista, o estudante é autista, mas é o autismo clássico.
autismo clássico. E por fim, nós temos a psicose infantil. Psicose infantil. Pois bem, então, no atendimento educacional especializado, ele é voltado para 3 públicos: o estudante com deficiência, o estudante com transtorno global do desenvolvimento, TGD, e especificamente nós temos 3 tipos de transtorno global do desenvolvimento: síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno degenerativo da infância, autismo clássico e psicose infantil. E nós temos um terceiro público que é alcançado aqui, é o estudante com altas habilidades ou superdotação. Pois bem, estudante com altas habilidades ou superdotação. Ou superdotação. Nós vamos ver mais adiante que esse tipo de estudante com altas habilidades ou superdotação é aquele que será favorecido, entre aspas, no processo de aceleração dos estudos. Mas isso fica para um próximo bloco. Pois bem, dando sequência aqui, no seu esquema, o nosso próximo ponto é o EJA, né? A EJA, Educação de Jovens e Adultos. Primeiro ponto, chama atenção, EJA é pública e gratuita. E já fiz uma observação aqui abaixo. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, além de ser pública e gratuita, ela busca adequar-se às condições do educando. Porque perceba comigo, nós vimos aqui as idades regulares para cursar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Porém, as circunstâncias da vida são várias, as vicissitudes da vida também são muitas. Então, muitas vezes, o estudante não consegue, na idade própria, na idade regular, cursar o ensino fundamental ou o ensino médio. E ele precisa de cursar em outra etapa da sua vida, em outro momento da sua vida. E nem sempre isso é fácil. Então, a EJA, além de ser pública e gratuita, ela deve ter a sensibilidade de adequar-se às condições do educando. Por isso que consta essa informação aqui abaixo. E essa adequação às condições do educando inclusive, esse processo de adequação inclui o ensino médio noturno. Por quê? Porque muitas pessoas que já não estão mais enquadradas na idade regular têm filhos, família, trabalham pela manhã, pela tarde, então só podem cursar a EJA à noite. Isso é uma realidade muito comum, tá joia, pessoal? Porém, a EJA ela tem uma idade também própria, porque eu falei aqui da idade regular, porém a idade da EJA é uma idade irregular, excepcional, atípica, digamos assim. Então nós temos aqui a EJA, por exemplo, ela tem 2 públicos. Primeiro, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então a EJA, para o ensino fundamental, a partir de uma certa idade. Ensino fundamental a partir de uma certa idade. Pronto, e o ensino médio, 18 anos, porque como eu disse, a idade regular para a conclusão do ensino fundamental é 14 anos, então o aluno que não está na fase regular está na EJA, ele terá de contar com pelo menos 15 anos, e no caso do ensino médio, a idade regular para finalizar é 17 anos, está aqui no nosso esquema 17 anos. Então o aluno que cursará pela EJA terá de contar com pelo menos 18 anos. Pois bem, aqui nós temos um esquema panorâmico que você está anotando aí no seu material de apoio, e para finalizar essa primeira parte dos deveres do Estado, nós vamos falar dos programas suplementares. Existem programas que vão suplementar a educação. E quais são esses programas? São 4 programas basicamente, acompanhem aqui comigo. Nós temos o material,
didático escolar, o material didático escolar, o material didático escolar, nós temos a alimentação. Conforme vocês sabem, muitos alunos vão à escola apenas para se alimentar. É uma triste e lamentável realidade. Alimentação. Um outro programa suplementar é o transporte. E um último programa suplementar chamado assistência à saúde. Assistência à saúde. Assistência à saúde. Pois bem, aqui vai uma dica do PIB para facilitar o seu processo de estudo, a sua memorização. Veja bem, eu não gosto de fornecer dicas e mnemônicos. Como você sabe, mnemonia é aquele processo relativo à memória, para facilitar o nosso processo de memorização e de aprendizado. Eu não gosto de fornecer apenas dicas sem que o aluno compreenda a natureza da matéria, compreenda exatamente como aquele conteúdo funciona. Porém, a dica é importante para que você, na hora da prova, possa ter um gatilho. A dica faz com que você acione um gatilho na hora da prova e isso possibilita o acerto do quesito com mais agilidade, com mais rapidez. Uma vez que você já conhece os 4 programas suplementares, material didático escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde, eu forneço uma dica, a dica do PIB. Perceba que as iniciais dessas palavras, elas formam exatamente uma palavra, ó, chamada mata. Mata. As iniciais tá? Aqui não ficou um retângulo muito certinho, tudo bem, mas formam a palavra mata. Mata, mata, pode ser do verbo matar, espero que não, ou mata, de mata atlântica, de floresta, enfim, mata. M de material didático escolar, A de alimentação, o T de transporte e o A de assistência à saúde. Mas para no seu material ficar a coisa arrumadinha, né? Vamos consertar isso aqui, para não ficar essa linha aqui feia, e vamos tentar fazer aqui uma adequação, ok? Ó, esse A aqui é um A de alimentação. Alimentação. E esse T aqui é um T de transporte. É um T de transporte. Isso aqui para você ficar com o material adequado. Um T de transporte. Aí agora você terá, dentro do possível, não ficou 100%, né? Eu não sou bom de desenho, mas aqui está o seu mnemônico. MATA são os programas suplementares. Material didático escolar, A de alimentação, T de transporte e A de assistência à saúde. E como eu disse, toda a aula nós vamos procurar intercalar teoria e questões. Preenchido esse esquema panorâmico aqui sobre os deveres do Estado, vamos resolver algumas questões para treinar, para sedimentar esse conteúdo e perceber como ele aparece em prova, ok? Lance mão do seu material, por gentileza. Nós já fizemos a questão de número 7, não é isso? Até a questão de número 7. Agora nós vamos para a questão de número 8 do seu material. A questão de número 8 caiu na prova para assistente social em 2017, lá no Paraná. E a questão 8 diz assim:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, estabelece que a educação abrange, além da educação escolar, aquela obtida no desenvolvimento familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Pois bem, o que o examinador fez aqui no enunciado dessa questão foi reproduzir um artigo da LDB, ok? Reproduzir a letra da LDB. Dito isso, o examinador continua, regulamenta que a legislação tratará, no entanto, apenas da educação escolar. Eu já chamei essa atenção. A LDB não trata da educação. A LDB trata da educação escolar. Não é qualquer educação. É educação em sentido estrito, educação escolar, fornecida pelo Estado, pelo poder público. Sobre a educação escolar, conforme a LDB, leia as seguintes assertivas. 1. A educação escolar compreende a oferta de ensino fundamental e médio, exclusivamente em instituições públicas, de acordo com as regulamentações específicas. E aí, esse primeiro item está correto ou errado? Vamos pensar? Ele está dizendo que a educação escolar, que é essa aqui, compreende a oferta de ensino fundamental e médio. A educação escolar abrange a superior e a básica. E a básica, por sua vez, se subdivide nessas etapas. Ele está dizendo que a escolar, que abrange a básica, compreende a oferta do ensino fundamental e médio. Ora, se ele tivesse dito assim, compreende apenas a oferta de ensino fundamental e médio, estaria errado. Aqui a questão ela está incompleta, mas não necessariamente estaria errada. Se a sua banca examinadora for o CESP, cuidado com isso. O CESP tende, em geral, a considerar que uma questão incompleta, ela está correta. Está incompleta, mas está correta. De qualquer modo, não foi o caso da banca examinadora desta questão. Aqui, faltou incluir a educação infantil, porque ele disse que a educação escolar compreende a oferta de ensino fundamental e médio, certo? Mas faltou a educação infantil. E ainda há um outro erro, exclusivamente em instituições públicas, de acordo com as regulamentações específicas. Nós sabemos que a educação pode ser ofertada também em instituições privadas, em instituições filantrópicas e por aí vai. Então o item 1 está errado. Item 2. A educação escolar é dever do Estado, tudo bem, está correto. Educação em sentido estrito é dever do poder público, estando a família e a sociedade isentos de responsabilidade no que toca à matrícula e permanência nos diferentes níveis de ensino. Já está errado, porque o artigo 205 da Constituição Federal vai nos informar que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E a LDB vai reproduzir essa norma lá da Constituição Federal, apenas acrescentando que a educação deve ser inspirada nos princípios da liberdade e por aí vai. Tudo bem? Então o item 2 ele também está errado, porque a família e a sociedade não estão isentos, muito menos no que toca à matrícula e à permanência do estudante nos diferentes níveis de ensino. O item 2 também está errado. Percebam uma coisa, eu quero que vocês tenham a malícia, operem com bom senso e com malícia na hora de resolver questões. Quando nós marcamos o item 1 errado, antes de analisar o 2, nós já poderíamos ter eliminado a letra A letra D de dado e a letra E, porque o item 1 está errado. Aí nós só ficamos entre o 2 e o 3. Então, lendo o 2, você já sabe que o 2 está errado. Então, você nem precisaria ler o item 3. Você já marcaria o gabarito letra C de casa. Por quê? Porque se o 1 está errado e o 2 também está errado, só pode ser o 3. Então só poderia ser a letra C de casa. Você nem perderia o tempo lendo a alternativa, lendo o item. E na prova isso faz toda a diferença, meu caro. Porque você precisa otimizar o seu tempo, operar com malícia e bom senso. 20 segundos que você ganha nessa questão, com mais 20 segundos que você ganha em outra questão, já somam 40 segundos. 40 segundos você resolve mais uma ou duas questões. Ou então são 40 segundos que você utilizará no gabarito, para preencher o gabarito. Então, busque do seu treino operar com bom senso, operar com malícia também.
Mas aqui no curso nós vamos ler o item 3 para fins de aprendizado. O item 3 vai dizer: a educação escolar básica é um direito subjetivo, quer dizer, é um direito titular do indivíduo, ok? Podendo qualquer cidadão ou entidade exigir do poder público seu cumprimento, acionando para tanto os órgãos necessários. É verdade, tá? O indivíduo titulariza esse direito, o direito à educação escolar básica, portanto o nosso gabarito é a letra C, né? Item 3. Questão 8 resolvida, vamos fazer agora a questão de número 9. Questão de número 9 aí no seu material. É uma questão que caiu também para a prova de assistente social, porém assistente social judiciário, lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a questão diz assim, questão 9. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, estabelece a obrigatoriedade de oferta de educação infantil. E aí, obrigatoriedade de oferta de educação infantil. A educação infantil, aí ele nos dá aqui uma lacuna e depois diz as crianças de até, e aí nos fornece uma outra lacuna. Pois bem, eu gostaria de que vocês me dissessem aí qual é o gabarito dessa questão. Olhando para cá, para o nosso esquema, educação infantil se desdobra em creche e em pré-escola. A creche gratuita e a pré-escola está dentro daquele bloco cuja oferta, além de gratuita, é obrigatória. Aqui a questão vai dizer, a LDB estabelece a obrigatoriedade de oferta de educação infantil, e aí, privada não pode ser, e aí, pública, ela já é pública naturalmente, e aí, gratuita, estadual, municipal, qual seria a resposta? Então, oferta é gratuita. Perceba comigo, ele falou educação infantil, ele falou o gênero. Professor, como é que eu vou saber? Porque uma parte da educação infantil, a oferta é só gratuita. E a outra parte é obrigatória e gratuita. Aí você vai operar com bom senso. Analise a questão. Olha o que a questão diz. A questão traz como opção privada, não pode ser a letra A. A questão traz como opção a letra C, pública, mas pública já é. Embora também possa ter oferta privada. Pode haver oferta privada e oferta pública. A sua dúvida é entre oferta gratuita ou oferta gratuita e obrigatória. Então você vai analisar as questões. A letra A está fora, privada. A letra C fala que é pública, estaria fora, porque a sua dúvida é entre a palavra gratuita e obrigatória. As letras D e E, estadual e municipal, também estariam fora. Então, até por eliminação, só nos restaria a letra B de bola. Por quê? Porque a oferta da educação infantil, em qualquer hipótese, ela é gratuita. Perceba, na creche é gratuita. Na pré-escola, ela também é gratuita. Ele não mencionou aqui, ele não entrou nesse detalhe do obrigatório, mas gratuita você sabe que é. É gratuita a pré-escola e é gratuita a creche. E a letra B diz isso, gratuita. Então a questão ficaria assim. A LDB estabelece a obrigatoriedade de oferta de educação infantil. Já mencionou a obrigatoriedade no enunciado. De educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Lembrando que antes, salvo engano, antes de 2006, quando houve uma emenda constitucional que alterou a redação da Constituição, essa oferta era até os 6 anos de idade, mas já há muitos anos que nós temos o patamar de 5 anos de idade. Portanto, gabarito, letra B de bola, educação gratuita e limitada a 5 anos de idade. Eu já havia apontado no esquema a idade, creche de 0 a 3 anos, pré-escola 4, 5 anos. Então, o limite é 5 anos, é o gabarito aqui da questão B de bola. Estou provando aqui para você, querido aluno, que se você dominar o esquema de aula, você vai conseguir acertar questões de prova. Porque no nosso esquema eu apontei a gratuidade e também apontei o limite da idade da educação infantil até 5 anos. Então você teria resolvido a questão. Vamos para mais uma. Resolvemos a questão número 9, gabarito B de bola. Questão de número 10. Avalie o quesito proposto a seguir. O direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência na escola, tem sido garantido reiteradamente nos aportes legais, seja na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
De acordo com esta última, ou seja, de acordo com a LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Então, ele quer que nós respondamos, de acordo com a LDB, qual o dever do Estado com a educação escolar pública. Letra A, atendimento educacional especializado, AEE, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Até aqui Deus nos ajudou. Agora olha a parte final da letra A, exclusivamente na rede regular de ensino. No seu esquema de aula, o que foi que eu apontei? O preferencialmente na rede regular de ensino, inclusive destaquei o advérbio preferencialmente para você. E estou mostrando que aparece em questão de prova, ok? Então já não pode ser a letra A. Letra B de bola, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino técnico. Qual é o erro aqui? Nós, de fato, temos esse intervalo de idade, que vai dos 4 anos de idade, da pré-escola, até os 17, o ensino médio, porque a oferta é gratuita e obrigatória, dos 4 aos 17 anos, tendo em vista que a creche, que vai de 0 a 3 anos, é apenas gratuita e não obrigatória. Mas ele mencionou aqui pré-escola, ensino fundamental e ensino técnico, quando na verdade deveria ter mencionado ensino médio, então o gabarito também não pode ser a letra B de bola. Letra C, educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade. Acabei de comentar que houve uma mudança na Constituição, salvo engano de memória, em 2006, e a idade limite passou a ser 5 anos de idade e não mais 6 anos de idade. Letra D de dado, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, exceto para os que não os concluíram na idade própria. Então quer dizer que se você não concluiu o ensino fundamental e o ensino médio em idade própria, quais são as idades próprias? Essas daqui, fundamental de 6 a 10 anos e de 11 a 14, ou seja, de 6 a 14 anos, o fundamental como um todo, de 6 a 14 anos, e o médio de 15 a 17. Então quer dizer que se você não concluiu nessa fase aqui da vida, você não pode mais concluir os seus estudos? Claro que pode, nós vimos inclusive aqui, ó, EJA, Educação de Jovens e Adultos, ok? Então a letra D também não pode ser o gabarito, e só nos resta a letra E, que será o nosso gabarito, Deus assim queira. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, respeitando o limite e a capacidade de cada educando, é a letra E, o nosso gabarito da questão 10. E para encerrar este bloco, vamos fazer a questão de número 11, e no próximo bloco nós retornaremos com mais um pouco de deveres do Estado, né, especificamente com organização do Sistema Nacional de Ensino. Antes disso, a última questão deste bloco, questão número 11. Responda ao exercício subsequente. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Perceba que o enunciado é parecido com o da questão anterior, o que revela que o seu examinador gosta desse tipo de questão. Letra A. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotados ou altas habilidades, preferencialmente em equipamento de ensino especial. Olha a malícia do candidato. Ou olha a malícia do examinador, que exige a malícia do candidato. Ele vinha tudo certinho, uma questão bonitinha. No final até usou preferencialmente, conforme consta aqui do nosso esquema. Mas em vez de dizer preferencialmente na rede regular de ensino, mencionou preferencialmente em equipamento de ensino especial. Aí o candidato que não leu a LDB ou que não fez o curso aqui no PhD Cursos vai pensar assim: realmente, se são estudantes que têm deficiência, então eles vão ser educados no equipamento especial de ensino, porque eles são pessoas especiais. E aí o candidato erraria a questão. Não pode ser a letra A, porque não é em equipamento especial, é equipamento de ensino especial, e sim na rede regular de ensino.
Letra B de bola, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotados ou altas habilidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Agora sim nós temos o gabarito, letra B de bola, mas vamos identificar os erros das letras C, D e E. C, ensino à distância para pessoas com locomoção limitada. Não há essa previsão aqui na LDB nesse sentido. O ensino à distância pode destinar-se para pessoas com locomoção limitada ou não, tanto faz. Não há essa garantia, ok? Segundo, letra D de dado, então a letra C está errada. Letra D de dado, redução da carga horária para esgotamento da grade escolar. Ora, seria justamente o inverso. Se eu preciso esgotar a grade escolar, se eu preciso avançar na grade escolar para esgotá-la, eu não terei a redução da carga horária, mas sim o aumento da carga horária. Então a letra D está equivocada. E de qualquer maneira, isso aqui não é uma garantia, ok? E a letra E, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente em equipamentos mistos, que permitam a integração social. A LDB não prevê essa mistura, essa fusão entre equipamentos, rede regular de ensino com equipamentos especiais de ensino. Não há essa previsão na LDB, é uma invenção do examinador para tentar ludibriar você, candidato. Então, o gabarito da questão 11 foi a letra B de bola, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotados ou altas habilidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então encerramos até aqui já 11 questões. Virão muitas outras questões ao longo do curso. Daqui a pouco voltaremos com mais um bloco, analisando agora o sistema, a organização do Sistema Nacional de Ensino e intercalaremos, mais uma vez, teoria com questões. Aguardo vocês no próximo bloco. Não esmoreçam nos estudos, fiquem com Deus e até daqui a pouco.